Olá pessoal, essa aula de hoje é sobre a ótica. O que é ótica? Ótica é o estudo da luz. E o que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética e ela pode ser percebida pela visão. Então, luz é uma onda eletromagnética que pode ser percebida pela visão. Mas a luz ela tem uma outra característica. Em alguns casos, a luz também pode ser um conjunto de partículas, mas só em alguns casos. A luz, na maioria das vezes, ela se comporta como uma onda eletromagnética. A luz, ela se propaga em vários meios. Ela se propaga, por exemplo, na água, ela também se propaga também, por exemplo, no vácuo. E aí, um assunto interessante sobre a luz é qual é a velocidade da luz. Hoje nós sabemos que a velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo. Não é 300.000 metros, 300.000 quilômetros por segundo. E qual é a história? Como se calculou essa velocidade da luz? Bom, o Galileu, ele quis calcular a velocidade da luz, então ele formulou um método. Ele foi para cima de uma montanha ou de um monte, ok? Esse é o Galileu. E ele mandou um auxiliar dele ir para um outro monte, tá? Esse aqui é o auxiliar. O Galileu, ele levou uma lanterna. Uma lanterna. O auxiliar também levou uma lanterna. Só que a lanterna, ela era assim. Ela ficava, para você ver, você suspendia e fechava, a luz aparecia. Suspende e fecha. Então, se você não quisesse ver a luz, você tampava. Se quisesse ver a luz, subia. O Galileu também levou um relógio para cronometrar. Tá? Então, era o seguinte. Galileu, acionava aqui a luz. Eles estavam numa distância de 1 quilômetro. Ele acionava a luz. Quando esse auxiliar visse, também ele levantava para a luz aparecer. Então, e o Galileu, quando ele acionava a luz aqui, ele colocava o relógio para correr. Quando ele percebia a luz voltando, ele colocava a luz também, ele parava o relógio. Aí, Galileu, o grande, resolveram questionar Galileu. Nessa época, resolveram questionar Galileu, o método dele. Primeiro, esse cara aqui teria velocidade suficiente para perceber, para rapidez para abrir aqui a luz. Segundo, esse relógio, ele seria suficiente para captar frações de segundos? Então o pessoal começou a questionar o Galileu. E aí é que está o melhor dessa aula. Isso é que é ciência. Se você acha que ciência é ouvir uma única pessoa, quem é o Galileu? O Galileu é um professor da USP, é um professor de Harvard, e você não questiona, isso não é ciência. Se a pessoa que se chama cientista, ela usa um único amparo, um único artigo, isso também não é ciência. Ciência é quando você tem um contraponto. Então, em ciência, se 9 pessoas têm a mesma opinião, a 10ª obrigatoriamente tem que discordar. Unanimidade em ciência, a OMS disse que o Galileu está certo, ou que o Galileu está errado. Não importa. Foi um grande pesquisador da USP.
isso não é ciência. Ele tem que ser colocado à prova. O método de Galileu foi questionado. Se o método de Galileu não fosse questionado, hoje nós estaríamos com uma velocidade da luz aí qualquer. Certo? Então, o melhor dessa aula é o seguinte: questione como foi questionado o método de Galileu, ok? Então, o que acontece? Galileu queria calcular a velocidade. Velocidade, fisicamente, a forma é espaço sobre tempo. O espaço dele aqui é um espaço de 1 quilômetro. Na verdade, 2 quilômetros, um para ir e um para voltar. Então, esse era o espaço percorrido pela luz. O que foi questionado, se esse espaço era um espaço apropriado também. Outro tipo de questionamento. Então, esse espaço não é apropriado. 2 quilômetros não é. E o tempo ele iria calcular aqui, ΔT. Então, após vários questionamentos, percebeu-se que não estava adequado nem o relógio, nem esse auxiliar, nem o espaço, nada disso. Então foi criado um novo método na ciência. Questionaram o grande Galileu. É isso que é importante nessa aula. Se não houvesse questionamento, nós não saberíamos com precisão ou pelo menos com muito melhor que o método de Galileu. Qual era o método? O espaço do Galileu era um espaço pequeno. Qual seria um espaço grande? Os planetas, o espaço. Então, começaram a observar, esse planeta aqui, ele tem uma velocidade, tá? Digamos ele gira em torno do Sol, digamos, 12 anos, para ele dar uma volta. Ele tem a velocidade dele, mas ele tem satélites. Quando ele fica na frente do Sol, você tem uma sombra e você vai perceber um eclipse. Então, se você sabe a velocidade desse daqui, desse satélite, e a velocidade desse, e você sabe também a velocidade da Terra, onde você está, você sabe que o eclipse vai durar, você vai prever o eclipse tem que durar tanto. Porque a velocidade dele eu conheço a velocidade dele. E eu conheço a velocidade desse e conheço a velocidade da Terra. Então eu vou observar o eclipse nesse planeta. Se eu não me engano, eles pesquisaram, foi o planeta Júpiter. E ele tem vários satélites, pegaram o satélite, e pela velocidade, você sabe, o eclipse tem que durar tantos minutos. E se o eclipse não durar tantos minutos, durar menos, ou durar... e se houver uma diferença? Vamos supor que esse eclipse tivesse que durar 40 minutos e ele acabou durando 62 minutos. Teve uma diferença. De 62 para 40, teve uma diferença de 22 minutos. Por que teve essa diferença? Se pelos cálculos o eclipse teria que durar 62 e ele durou só 40. Ou o contrário, aliás. Ele teria que durar 40 e durou 62. É porque a luz tem uma velocidade. Então, a partir do estudo desse eclipse, você pode calcular a velocidade da luz. Então, repetindo, a velocidade da luz era para ser em 40 minutos, acabou sendo em 62. Teve uma diferença de 22, é porque a luz demorou a chegar. Então, por aí você calculou, chegou a velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo. O importante de tudo isso aqui é que em ciência não pode haver unanimidade. A OMS tem que haver um contraponto.
alguém tem que dizer alguma coisa diferente. Não existe verdade absoluta em ciência, ok? Bom, agora nós temos que a luz, ela tem três princípios, a luz, ela tem três princípios básicos. Primeiro, ela é sempre retilínea. O que é retilínea? Eu tenho aqui vamos supor que eu tenho aqui uma vela e aqui eu tenho uma pessoa. A luz dessa vela vai sempre em linha reta. Esse é o princípio o primeiro princípio. O segundo é o da reversibilidade. Reversibilidade. É direção e sentido. Direção e sentido. Por exemplo, eu tenho um espelho aqui, eu tenho um raio de luz aqui, ele vai em linha reta, ele bateu aqui, refletiu. Só que se ela fez esse percurso, essa direção e esse sentido, ela pode ir nessa direção e nesse sentido aqui. Então, ela pode vir assim ou assim. Esse é o segundo princípio da reversibilidade. E o terceiro, depois eu vou deixar um PDF com essas anotações aí para vocês. O terceiro princípio é o da independência dos feixes de luz. Então, se eu tenho aqui um feixe 1, ele está nessa direção, e eu tenho aqui um feixe 2 nessa direção, um não interfere no outro. É isso que diz esse princípio da independência. Então, são três os princípios da independência dos feixes. E nós temos, quanto aos meios, nós temos dois processos. Um processo chamado de reflexão, que você tem aqui, daqui para cima é o meio 1, daqui para baixo é o meio 2. Pode ser ar e água. Então, vamos supor, ou então aqui a água vai espelhar aqui vai refletir esse feixe de luz. O feixe de luz vem aqui e ele vai sofrer um processo de reflexão. E aí, nós traçamos sempre aqui uma reta. Essa reta é chamada de reta normal. Esse ângulo aqui é chamado de I, ângulo de incidência. Esse ângulo aqui é chamado de R, ângulo de reflexão. O I, ele é igual ao R, tá? E aqui temos uma reta normal. Esse é um processo de reflexão. E nós temos o outro processo, que é o processo de refração. Nós temos aqui o meio 1, temos o meio 2, o feixe de luz vem e ele passa para o segundo meio. Aqui na reflexão, ele não ultrapassa o outro meio, a fronteira aqui. Esse aqui ultrapassa. Ele vem e ultrapassa, e aí aqui tem um ângulo, aqui está a reta normal, né? Essa é a reta normal. Aqui está o ângulo de incidência, aqui está o ângulo de reflexão. E nós vamos ver isso aqui depois com mais detalhes na próxima aula. Vamos fazer umas questões sobre esses dois processos aí de reflexão e de refração. E por último, eu queria falar sobre a sombra e a penumbra. Aqui eu tenho um objeto qualquer, pendurado. Tá? Aqui eu tenho uma fonte pequena de luz, uma fonte pequena. Ela vai, como se propaga em linha reta, a luz, ela vai se propagar os feixes assim em linha reta,
ok? E aqui também em linha reta. Essa região aqui nós sabemos que recebe o nome de sombra. Ocorre que se eu tiver uma outra fonte um pouco maior, então aqui eu vou botar uma outra fonte. Aqui eu vou botar uma outra fonte. Ela vai ser um pouco maior. Ela é um tubo de neon. Tubo de neon. E aí, nós temos aqui a parte de cima do tubo, um feixe em linha reta. Ok? E aqui nós temos o outro aqui, a parte de baixo do tubo, um outro feixe em linha reta, tá? Essa aqui continua sendo a sombra e o nome dessa daqui é chamada de penumbra, porque ela sofre a influência aqui de uma parte dos raios luminosos. Aqui é a mesma coisa, a parte de cima do tubo e aqui a parte de baixo do tubo. Fomos a parte de cima, agora a parte de baixo. Essa parte daqui também é chamada de penumbra. Ok? Então, na próxima aula, então, nós fazemos os exercícios. E nós vamos deixar um PDF com um resumo do que foi falado agora aqui.